Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Diante da afirmação que fazemos sobre a necessidade de remover os membros do corpo governante da posição em que se encontram atualmente, não é incomum ouvir, por parte daqueles que defendem ferrenhamente esse magistério, o seguinte argumento: mesmo no caso de o corpo governante estar cometendo erros e ter perdido a aprovação de Jeová ou se desviado, não podemos fazer nada para tirá-los da posição em questão. Eles são os ungidos de Jeová e foram escolhidos por Jeová para estarem na posição em questão. Então, independente de qualquer coisa, não podemos fazer nada para tirá-los da posição em que se encontram. Assim como Davi se recusou a matar Saul ou fazer algo para removê-lo da posição de rei, dizendo que jamais levantaria a mão contra o ungido de Jeová, nós também não podemos levantar a mão contra os ungidos de Jeová, o corpo governante, e fazer qualquer coisa para removê-los do cargo em questão. Se houver a necessidade de removê-los, devemos esperar pacientemente, assim como Davi fez, e confiar em Jeová. Diante de uma análise superficial, poderia-se dizer que esse raciocínio faz sentido. Porém, ao efetuarmos uma análise de forma profunda, a verdade aparece de forma incontestável. A afirmação de que o corpo governante das Testemunhas de Jeová deve ser intocável, com base na comparação da relação com Davi e Saul, apresenta uma série de falhas lógicas e contextuais que merecem ser analisadas. A seguir, apresento argumentos que demonstram por que essa comparação não se sustenta e por que a posição do corpo governante não pode ser considerada como equivalente à de Saul. 1. A unção pública de Saul versus a autoproclamação do corpo governante. O rei Saul foi ungido publicamente por Deus, através do profeta Samuel, diante do povo de Israel. 1 Samuel 10:1. Essa unção foi um ato visível e reconhecível que conferiu a Saul legitimidade clara e inquestionável como rei. Em contraste, o corpo governante não possui meios de provar as suas alegações de que são ungidos por Jeová para estarem na posição em questão, nem os indivíduos nem o grupo. Não houve em nenhum momento, como no caso de Saul, um evento público de reconhecimento divino diante de todos, ou um ato visível para conferir legitimidade e uma comprovação incontestável quanto às suas alegações de serem ungidos. Sendo assim, a ausência de uma unção pública ou reconhecimento divino que possa ser verificado faz carecer de evidências concretas a afirmação dos membros do corpo governante de que são ungidos por Jeová em qualquer sentido. A falta de um reconhecimento público e claro da sua unção torna a comparação com Saul inadequada. 2. O papel de Davi e a diferença de contexto. Davi, ao recusar-se a tirar a vida de Saul, agiu em um contexto específico, onde a unção de Saul ainda era reconhecida pelo povo de Israel, e também por Davi. Sendo assim, a ordem divina para não tocar no ungido de Jeová era clara, pois Saul realmente havia sido legitimamente ungido por Jeová. Davi tinha uma relação direta com Deus e uma compreensão do plano divino que não se aplica ao contexto atual das Testemunhas de Jeová. Mesmo assim, Davi não hesitou em criticar Saul quando necessário, como quando confrontou o rei sobre seus erros ao persegui-lo, como no relato de 1 de Samuel 16, 9 ao 15. Davi não se refreou de mostrar a verdade a Saul quanto aos erros que estava cometendo, e que Jeová estava vendo tudo, e iria julgar a causa. Sendo assim, a ideia de que os membros da congregação devem permanecer em silêncio diante de erros, abuso de poder ou até mesmo perseguição por parte do corpo governante não encontra respaldo nas ações de Davi. 3. A responsabilidade e a prestação de contas. A Bíblia enfatiza a importância da responsabilidade e da prestação de contas entre os líderes. Há muitos versículos bíblicos que poderíamos citar para exemplificar esse ponto. Por exemplo, o livro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 2 a 4, nos diz: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza,
E tens de dizer-lhes, aos pastores: assim disse o soberano Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que foram tornar-se apacentadores de si mesmos. Não é o rebanho que os pastores devem apacentar? A gordura é o que comeis, e com lã é que vestis a vós mesmos. Abateis o animal gordo, não apacentais o próprio rebanho. Não fortalecestes as adoentadas, não curastes a doentia, e não pensastes a quebrada, e não trouxestes de volta a dispersada, e não procurastes a perdida, porém mantiveste-as em sujeição com severidade, sim, com tirania. Jeová critica os pastores de Israel por não cuidarem do seu rebanho e por não prestarem contas de suas ações. E sabemos que Jeová não muda. O mesmo princípio é equivalente aos nossos dias com relação àqueles que exercem a dianteira. Além disso, essa passagem sugere que os líderes têm a obrigação de serem responsáveis por suas decisões e ações. Ademais, em Lucas, capítulo 17, versículo 3, Jesus disse o seguinte: prestai atenção a vós mesmos. Se o teu irmão cometer um pecado, censura-o, e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Jesus deixou claro que não deveríamos deixar de censurar um irmão se ele cometesse um pecado. Será que as palavras de Jesus nesses versículos excluíam aqueles que estão em cargos de liderança na congregação? Sabemos que não. Todo cristão deve ser responsabilizado por suas ações e censurado caso cometa pecados, independente de sua posição na congregação. O princípio aqui estabelecido, e em inúmeros outros textos bíblicos, mostra que quando irmãos em posição de liderança na congregação cometem pecado e se desviam da verdade das Escrituras, eles devem ser censurados e prestar contas disso, sendo responsabilizados e podem até mesmo ser removidos da congregação, independente se alegam ser ungidos ou não. Sendo assim, se o corpo governante está cometendo pecados, como sabemos que está, por tudo que já foi exposto nesse canal, e isso continua a acontecer dentro da organização, é legítimo que os membros da congregação questionem e busquem responsabilização, ao contrário da postura de não questionar. A ideia de que os líderes da congregação são intocáveis pode levar a abusos de poder e a falta de responsabilidade, o que é contrário aos princípios bíblicos de liderança, seja em esfera congregacional, por parte de anciãos locais, ou seja a nível mundial por parte do corpo governante. Nenhum grupo de homens, por mais que afirmem ser ungidos, deve ser inquestionável e receber poder absoluto. O ponto 4. A necessidade de discernimento espiritual. A Bíblia também nos exorta a exercer discernimento espiritual e a não aceitar cegamente tudo o que é ensinado. O livro dos Atos dos Apóstolos nos traz o exemplo dos cristãos bereanos, no capítulo 17, versículo 11, onde lemos: ora, estes últimos eram de mentalidade mais nobre do que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra com maior anelo mental, examinando cuidadosamente as Escrituras cada dia, quanto a se estas coisas eram assim. Os cristãos de Bereia queriam ter plena certeza de que tudo o que lhes era ensinado e transmitido estava de acordo com as Escrituras. E assim examinavam as Escrituras dia após dia, para se certificar disso, ao invés de simplesmente acreditar de modo cego em tudo o que lhes havia sido ensinado. Sendo assim, a ideia de que as testemunhas de Jeová devem aceitar tudo o que o corpo governante diz, sem questionar, vai contra esse princípio bíblico tão claro na palavra de Deus. A responsabilidade de cada cristão verdadeiro é buscar a verdade das Escrituras e garantir que os ensinamentos, orientações e práticas estejam alinhados com as Escrituras. A comparação com Davi e Saul não deve ser usada para silenciar a busca por verdade e responsabilização. Nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo e que toda a glória seja dada a Jeová por meio de nosso Salvador, Cristo Jesus. Um grande abraço e até a próxima.